se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos comigo? 1, 2, 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá aí um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqueles que estão em casa, sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Curta, né? Passe esse link para muita gente. Abençoe pessoas com essa palavra. O tema que eu quero ministrar hoje é Entre Dois Montes. Fala comigo. Eu quero muito que essa mensagem, querida, ela vá além da borda, que ela vá além do conhecimento, que ela vá além da razão, que ela tenha poder de resgate. Por mais que a gente trabalhe, ora, jejua, busca, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, cadê fulano, cadê a família? Não só hoje, mas pessoas que às vezes deixam de estar na casa do Senhor. Você sabe, querido, que uma brasa fora da fogueira, chega uma hora que ela apaga. O estar aqui não é só uma decisão de agenda, de logística. É uma decisão de permanecer aquecido, de permanecer firme. Eu não estou aqui quando eu estou bem, e muito menos estou aqui quando eu estou mal. Eu preciso entender que a igreja é parte da minha vida. É parte não só de uma agenda semanal, mas é parte de uma decisão que eu tomei andar com o Senhor. Então eu oro a Deus para que cada domingo, cada mensagem, cada palavra, ela tenha esse poder de resgate e não seja diferente hoje. Esse texto, numa outra versão, diz assim: o que acontecerá é, se você sempre ouvir a voz de Deus, seu Deus, e for cuidadoso em obedecer todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você, então Deus, seu Deus, fará de você uma nação de elite, acima de todas as nações da terra. Essa palavra, querida, ela tem um ambiente que ela foi falada, ela tem um momento que ela foi escrita, que ela foi entendida. Ela foi especificamente dada ao povo judeu, ao povo de Israel. Mas acredite, ela não ficou só para eles, ela não representa só eles. Ela foi dada naquele tempo, naquele momento. Nós estamos falando aqui do ano 2500 antes de Cristo. Estamos falando de um período onde muitas coisas ainda não haviam acontecido, mas que a gente percebe que essa palavra hoje é uma profecia atual, é uma palavra para nós. O Senhor está dizendo, eu vou te exaltar diante das nações da terra. Olha que frase, olha que profecia. Quando eu falo sobre dois montes, ou entre dois montes, é porque nós fazemos escolha o tempo todo na nossa vida. Até aqueles que detestam escolha não tem jeito. Alguém pergunta para você, o que você quer comer hoje? Você fala qualquer coisa. Já escolheu, né? Você escolheu o quê? Qualquer coisa. Ah, mas eu prefiro não decidir. Escolheu ou não escolheu? Você escolheu o preferir não decidir. Até uma omissão é escolha. Então a verdade é que nós não temos o luxo de não escolher. Você escolhe a roupa que você veste, você escolhe a vida que você tem, você escolhe os amigos que você segue, que você acompanha, você escolhe as pessoas que você segue na internet, você escolhe. E a grande verdade é que a gente escolhe coisas até sem saber que está escolhendo, mas você está escolhendo. Você pode até não ligar para as escolhas, mas tudo terá uma colheita, tudo terá uma consequência. A colheita, na verdade a semeadura, ela pode ser uma escolha tua, sim ou não, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher. A Bíblia fala que até quem semeia vento colhe o quê? Olha como é que você sabe. Olha como é que é tremendo, né? Até quem colhe, eu não semeei vento, não, colhe também, colhe tempestade. Então não existe nada que você não provoque um nível de colheita. Então, Entre Dois Montes é uma mensagem primordial, que vai colocar você no caminho de Siquém. Caminho de onde? Siquém é um vale muito importante em Israel, na época bíblica, que eu quero te mostrar que Deus vai colocar você nesse caminho de Siquém. É uma rota que Deus estabelece para que o povo passasse após a travessia no Jordão, e onde eles seriam expostos à escolha da bênção ou à escolha da maldição. Esse lugar que no futuro será lembrado. A verdade, querida, é que o livro de Deuteronômio, o nome Deuteronômio, que é onde o texto de outubro, né?
28:1, ele é falado, ele tem a ver com repetição, é uma repetição da lei. Se eu pudesse dar um nome a Deuteronômio hoje, para as crianças, por exemplo, ou para um povo saber e logo lembrar dele, eu te avisei. Qual que é o tema? Eu te avisei. Porque Deuteronômio é isso. Deuteronômio é a lei que foi falada no passado, sendo lembrada no presente. É Deus dizendo, eu já te avisei, eu já te avisei, eu já te falei. Então ele vai repetindo a palavra dele, a lei dele. Então às vezes a gente tem que destruir o nosso antigo eu, para revelar a verdadeira glória que tem dentro de nós. A gente tem que perceber, querido, que o texto aqui, ele está dentro da história da travessia do Rio Jordão. Mas apóstolo, o senhor pregou esses dias. É isso mesmo, foi o que eu fiquei pasmo em casa. Porque quando eu preguei há 2 semanas atrás, atravessando a saia do deserto, eu não tinha ainda lido, estudado, me lembrado do texto da proclamação de outubro. Talvez pode parecer um sincronismo que eu fiz, mas não. Foi um sincronismo que Deus fez. Por quê? Porque a gente estudou até a hora da travessia. E hoje eu quero falar sobre depois da travessia. Quem está aí, diga um amém aí. Então esse ambiente, né, esse momento, ele fala sobre aquilo que fica para trás. Mesmo que a sua história lhe traga memórias ruins do teu passado, saiba que até aquilo que é considerado ruim, Deus vai ser glorificado na tua vida. Aquilo que não foi agradável, aquilo que não são boas memórias, Deus, ele quer construir a partir disso uma história nova sobre a tua vida. O que configura aqui é o momento, como eu disse, após a travessia do Jordão. É o momento onde eles entram de fato na terra prometida. Você vai ver comigo aqui, na palavra de hoje, que não basta entrar, é preciso escolher o caminho. Fala comigo, não basta entrar, é preciso escolher o caminho. Você vai descobrir que na vida não adianta só você atravessar com a multidão. Não adianta só chegar do outro lado. Você vai ser exposto a decidir. Desde as coisas pequenas, como citei hoje, o que você vai comer, o que você vai vestir, as pessoas que você vai andar, o caminho que você vai traçar. Você vai chegar na tua casa, tem 3 opções, você escolhe uma delas. Então a verdade é que não basta só atravessar, o que é? O Jordão, ou seja, sair do deserto. Eu preciso, quando eu chego do outro lado, aprender a escolher o caminho. O fato aqui de estar no meio do povo não define a sua escolha. O fato de você dizer, eu estou com meu pai, eu estou aqui com pessoas, eu estou aqui com a minha família. Olha, eu atravessei junto com todo mundo, eu fiz, todo mundo fez. Isso não define você. O estar junto não define o que você decidiu. Porque hoje trata-se de uma escolha individual, de uma decisão que não é coletiva. Apóstolo, está falando por metáfora? Sim, esse mês de outubro, acredite, é um mês de escolhas, um mês de oportunidades que serão colocadas à sua frente e que vão definir o teu futuro. Fique muito atento a isso. E essa palavra, entre 2 montes. O Senhor, ele preparou um caminho, que é chamado o caminho de Siquém, onde se encontravam 2 montes. Um monte chamava Gerizim. Qual é o nome dele? O outro nome chamava-se Ebal. Qual o nome? O Monte Gerizim é conhecido como o Monte da Bênção. O Monte Ebal é conhecido como o Monte da Maldição. No meio tem um vale chamado Siquém, onde nós vamos atravessar o vale de Siquém e vamos ter do nosso lado o Monte Ebal, que significa e configura a maldição, do outro lado o Monte Gerizim, que significa e configura a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas apóstolo, é óbvio que todo mundo escolhe a bênção? Não, não é óbvio. As pessoas tomam escolhas o tempo todo. Elas podem até falar uma coisa, mas agem de outro jeito. Eu posso até falar que eu quero ser abençoado, mas a minha atitude, ela pode conotar o caminho que eu escolhi, que é o caminho da maldição. Agora, o que isso importa na minha vida? Importa tudo. Importa tudo. Porque nós somos resultado das nossas escolhas. Vamos falar? Nós somos o tempo todo. Você escolheu vir aqui hoje, você toma uma decisão importante. Quando você diz, eu escolho Deus, o que você está querendo dizer? Eu quero que Deus seja Senhor sobre a minha vida. Isso vai determinar em todos os aspectos do teu futuro. Então o que é importante enfatizar aqui, é que a gente vive o tempo todo entre esses 2 montes. Conhecendo essa escritura ou não até hoje, hoje você vai conhecê-la. Mas conhecendo ou não, todo o tempo na tua vida você é exposto a esses 2 montes, a bênção e a maldição.
Você vai estar em algumas situações da vida que você vai se lembrar dessa noite. E você vai perceber, meu Deus, se eu escolher o que está sendo apresentado para mim aqui, eu já sei que caminho é esse, não vai ser bom para mim. Você vai ser exposto a algumas reuniões na sua empresa, no seu trabalho, alguns momentos entre amigos, que às vezes o caminho que está sendo proposto, você vai saber. Não precisa só porque eu sou crente, não é isso não, é porque você escolheu ser abençoado. Fale comigo, eu escolho ser abençoado. Porque não basta só ser crente na multidão, é uma escolha que eu faço. E que alguém vai dizer assim, mas todo mundo faz, por que você não vai fazer? Não, fique à vontade aí. Mas eu escolhi Gerizim, ninguém vai entender nada, né? Mas eu escolhi a bênção. Eu não quero, mas eu posso me enriquecer mais rápido aqui, mas eu não quero. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha casa, a bênção de Deus sobre a minha vida, e eu quero escolher o caminho do Senhor. Você pode dizer já um amém, assim, já recebendo essa palavra. Agora, eu quero que você entenda, antes de tudo que eu vou te ensinar hoje, que escolher a bênção não significa a ausência do sofrimento, mas sim a intervenção no meio dele. Porque às vezes você pode imaginar que eu estou pregando um evangelho para você de mil maravilhas, né? O tal do mar de rosas, né, apóstolo? Então significa que se eu escolho o Senhor, eu não vou passar por luta nenhuma na vida, é assim? Não. Eu não vou ter crise? Não, eu vou ter crise sim. Eu vou ter dor. Mas o que você tem que entender é que quando eu escolho o caminho da bênção pelo qual eu quero expor para você hoje, que Deus deu a oportunidade à nação inteira de escolher, a nação de Israel, eu tenho uma intervenção de Deus no meio da minha crise. Deus está dizendo, eu não vou te livrar da crise, mas eu vou te livrar na crise. Eu não vou te livrar dos sofrimentos alheios da vida, porque eles vêm. Só que você tem que entender que eu estou com você. Eu vou interferir nessa causa da sua vida. Eu vou interferir na tua história. Talvez você quisesse que Daniel fosse livre dos leões, ou da cova dos leões. Ele não foi livre da cova dos leões. Ele foi livre na cova dos leões. Porque ele também foi jogado na cova como outros foram lançados. A diferença é que o leão devorou outros. E quando olharam para Daniel, Daniel estava tranquilo. Porque o anjo do Senhor estava lá dentro, protegendo ele dentro da cova dos leões. Talvez você se lembre daqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da fornalha. E a Bíblia diz que foram lançados, quantos que foram lançados também na fornalha e queimaram antes de cair no chão? Só que tinha o quarto homem dançando com eles, porque Deus não livrou da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Eu quero que você entenda uma coisa, a bênção de Deus pode não te livrar da crise, mas ela te livra na crise, porque Deus vai visitar você e vai trazer livramento sobre a tua vida. Pode dar uma salva de palmas, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia em nome de Jesus. Você sabe que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi um momento que Deus tomou o povo de Israel para Ele, se tornou propriedade dEle. Se tomou para Ele, porque se Deus o libertou do inimigo, então agora você é meu. Só que Deus não quis que eles fossem escravos dEle. Deus na verdade os libertou para serem livres. Porém Deus faz um tratado de 613 itens, que é chamado a lei de Moisés, conhecido como também a Torá, onde eles tinham oportunidade de viver uma vida boa, seguindo os mandamentos do Senhor. Esses mandamentos não é para oprimi-los, mas para protegê-los. Só que você vai perceber que ele é falado em 3 lugares importantes. Primeiro, no Monte Sinai. Segundo, 40 anos depois, nas campinas de Moabe. E depois da travessia do Jordão, agora nesse lugar chamado entre Monte Ebal e Gerizim, aonde no vale de Siquém. 3 lugares onde Deus falou a primeira vez, porque eles precisavam entender a vontade. Aquilo que eu li hoje, se atentamente ouvires, obedeceres a minha voz. Ouvir o quê e obedecer o quê? As leis. Eu vou exaltá-los entre as nações da terra. Então ali você descobre que talvez isso faça parte do passado. Será que isso é só lei, tem a ver com o povo de Israel? Não. Deus está mostrando para mim e para você, querido, que a obediência abre caminhos. A obediência te exalta, a obediência te cura, a obediência ela te abençoa. Então eles são aqui lembrados a respeito da aliança que foi feita, chamado Tratado do Sinai. Ali você sabe que é comum como povos que tem rei, tem um tratado do rei, onde eles precisam obedecer às leis que estão ali propostas pelo rei. Então diz a palavra do Senhor
que eles atravessam o Rio Jordão, você já lembra disso? Na primavera, época da cheia, porque no dia 9 de Nissan do ano de 2000, diz aqui, para entender um pouco melhor esse período, né? Onde o povo de Israel, eles atravessam o Rio Jordão, e a partir dessa travessia, é o momento que eles entram na promessa de Deus, 2400, aonde eles atravessam o rio, e eles têm a oportunidade agora de poder entrar na terra da promessa, e ali Deus está dando a eles o quê? Uma oportunidade, e quer lembrar a eles qual é esse tratado que foi feito, os escritos da Torá, que precisavam ser lembrados ali naquele momento. Ali simboliza para nós, querido, exatamente o momento que você entra na tua promessa. Você precisa aprender a fazer escolhas. A primeira coisa que eu quero ensinar hoje é que o Monte Ebal ao norte, o Monte Gerizim ao sul. Vamos falar juntos? Agora, o que está mostrando aqui? Que quando eles atravessam exatamente 9 de Nissan de 2488, quando eles atravessam e se preparam para poder conquistar a terra da promessa, Deus mostra para eles um princípio. Qual é o propósito de Deus? Cada príncipe, eram 12, quantos? Pegue uma pedra dentro do Rio Jordão. Essa pedra nunca foi vista por ninguém, nunca foi tocada por ninguém, porque ela ficava no profundo do Jordão. Só que o Jordão abriu-se. Então, se eu estou passando no Jordão e vendo pedras aqui no fundo, na verdade essas pedras são intocáveis, são pedras que ninguém viu, ninguém tocou. E Deus falou: pegue 12, tire do Jordão e leve para fora do Jordão. Isso para mim aponta como novidade. Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém tocou. Deus está trazendo uma novidade para o outro lado. Ele está dizendo: leve essas pedras. Aí sim vem uma palavra de Deus, para que levantasse um memorial. Nesse memorial fosse celebrado pelo povo de Israel, para que todo mundo que visse esse altar de 12 pedras se lembrasse que um dia Deus abriu o Jordão por amor do seu povo, que Deus abriu o Jordão para cumprir uma profecia, para cumprir uma promessa. Agora sim vem o entendimento. Se o Monte Ebal é o norte e o Monte Gerizim é o sul, eu queria mostrar um desenho para vocês, eu tentasse ajudar, né, você a entender essa questão. Não sei se você consegue discernir. O Vale de Siquém seria o meio. Aqui no meio tem os levitas, eles estão virados para um lado do monte, onde eles estão carregando a Arca da Aliança. O que está acontecendo? Eles atravessam o Rio Jordão. Antes de qualquer conquista na vida deles, Deus diz: vocês agora precisam atravessar o Vale de Siquém. E lá tem duas montanhas: o Monte Ebal, que é conhecido como o Monte da Maldição. 6 tribos vão ficar aqui desse lado. Essas 6 tribos, querido, como filhos de Jacó, são 2 filhos de Lia com Jacó, e 4 filhos que Jacó teve com concubinas, e que conota 12, 6 tribos. Do outro lado, nós vamos encontrar outras 6 tribos, que são filhos de Jacó com Raquel, e também com Lia, as esposas de Jacó. Então essas 12 tribos estão espalhadas em 2 ambientes, onde um lado é da maldição, outro lado é da bênção. Apóstolo, Deus está amaldiçoando 6 tribos, abençoando outras 6? Não. Ele está só colocando, abrindo um caminho, para que todos possam ouvir nesse vale, que ecoa o som, o que Deus tem a dizer para o povo. Só que ele diz o seguinte: fiquem os levitas no meio do povo, onde um arauto, ele vai ler as 11 maldições. Por que só 11? Porque elas vão falar e abranger sobre as áreas principais dos 613 preceitos. E faça mais: as pedras que foram tiradas do Jordão, levante um altar com 12 pedras caiadas, tem que caiar, tem que pintá-las, e escrever essas palavras da Torá. Quem está aí até aqui, diga amém. Então o que significa? Que esse caminho aqui foi onde foi lido o texto de outubro. O texto, por que eu estou levando você nessa cena? Porque quando eu estudei, eu comecei a entender que além do texto, eu preciso compreender o que está acontecendo. Nesse mês que você vai ser exposto a essas 2 montanhas. A Bíblia fala que o Monte Ebal fica ao norte. O pessoal da manhã não gostou muito, mas eu vou usar minha bússola de novo aqui, e eu vou descobrir aqui onde está o norte e onde está o sul. Um irmão mandou para mim hoje dizendo: apóstolo, essas bússolas
do iPhone, de telefone, costuma dar errado. Eu cheguei lá em casa, eu testei com a minha raiz que eu tenho uma lá. Aí eu falei, não está muito errado não. Aí o detalhe é que quando você pega o lado, né, aonde está apontando, e aponta para duas montanhas. Se você fosse olhar hoje, exatamente aqui, essas duas montanhas, você vai perceber que cada uma delas representava um nível de ação. E é interessante, vem aqui Silva, vem cá, que você que está... Eu de manhã, eu estou achando que essa bússola aqui, ela se converteu à tarde. Você acredita? Você acredita? Não, porque... Gente, diante de Deus, de manhã, fala aqui, olha, para onde está o norte? Nós vamos ter que publicar esse sermão da noite hoje, porque da manhã eu tenho que refazer, não tem não? Não, só essa parte, calma gente. Tem gente que até mudou de lado hoje por causa disso. E onde está o sul? Certo, não é? O que mudou aqui, será, hein? Gente, eu tenho notícia para dar para vocês. Se a gente tivesse aqui hoje, tá certo disso, né, Silvia? Tá aqui, né? Ninguém sabia só, não deixa com a minha mesmo agora. Doidou mesmo. Então, se o norte tá para cá, o Monte Ebal fica desse lado, que é o Monte da Maldição. Você sabe que de manhã, ainda bem que é uma metáfora, tá, gente? Deus honrou alguns irmãos que oraram de manhã. Teve um que até indignado me mandou um Google aqui de cima da igreja. Falou, apóstolo, não, o norte é para o outro lado. E realmente ele não está errado não. Porque quando agora abrir, deve ser a tal da força aqui, do imã da terra, né? O meu relógio, alguma coisa que atrapalhou na hora, não foi? Só que, segundo aqui, o sul está para a direita, está para cá. Que é o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Olha, não quero arrumar nenhum problema, não é time de futebol nenhum aqui não, tá gente? E fique à vontade, porque é só uma metáfora. Ok? Posso continuar? É só uma metáfora, senão tem gente que vai estar em crise já. Porque tem gente que mudou de lugar hoje, eu vi. Deus honrou, Deus honrou. Gente, vou deixar ela aberta aqui, mas é o norte e sul, uau! Então o que significa isso? Olha para mim, se... Agora, o Monte Ebal está desse lado, né? Que seria a conotação da maldição. Quando os levitas se voltaram para ler a maldição sendo liberada, é só metáfora. Eram 11 ao todo, eles viravam para cá, nesse momento, virado para o Ebal, virado de costa para Gerizim. Quando ele lia a primeira palavra de maldição, ele invertia, dava as costas para Ebal e lia a primeira palavra de bênção para Gerizim. A grande questão é que esse ato, que para você pode ser apenas uma informação não muito necessária, mas eu te garanto que é, para você não só entender esse texto, mas entender a sua vida. Que não se trata agora de norte e sul, vamos pensar nas escolhas da vida. Que toda hora você está entre esses ambientes, essas decisões. E aqui você percebe o seguinte, se no Monte Sul, Gerizim, que é o da bênção, no Monte Norte, Ebal, que é da maldição, simbolizado por 6 tribos de cada lado, quais eram as maldições que eram destacadas? Eu não lerei as 11, mas eu quero te mostrar os ambientes que elas caminham. Por quê? Porque o mais importante é você compreender que não era exatamente a frase importante, mas era a cultura que Deus queria criar neles. Se vocês querem ser felizes na terra da promessa, se vocês querem ser abençoados, então entenda uma coisa, faça a sua escolha. As bênçãos estavam ligadas ao primeiro nível, esculpir ou fundir um ídolo de adoração. Então o primeiro nível, querido, que traz maldição significa idolatria. É aquele que tinha uma imagem de escultura dentro da sua tenda, dentro da sua casa. Mas apóstolo, é do meu bisavô, é de alguém. Eu não tenho e nem vou ter. E espero que meus filhos também não tenham. Porque o texto está dizendo aqui que quando eu tenho qualquer imagem fundida, criada, feita, eu estou roubando, eu estou tirando a adoração que é só a Deus e colocando de alguma maneira aquele nível, aquela imagem, aquele quadro, aquela peça, aquilo que talvez eu carregue até sem compromisso, mas a verdade que Deus está dizendo, aqui há uma maldição.
Aí você olha para mim e diz, mas eu não concordo. Não, fique tranquilo. Hoje é um dia daqueles fantástico, porque é o dia da sua escolha e as suas consequências. Então fique à vontade. Eu só quero te mostrar que eu não escrevi a Bíblia, mas eu sei interpretá-la. E o que está escrito aqui é que tem coisas relacionadas à família, ao lar. E aqui mostra muito a respeito da família. Qualquer projeto que desvaloriza a família, que interrompe projetos familiares, é maldição. Apóstolo, mas de novo não há problema. Eu estou dizendo, você que escolhe. Eu já escolhi Gerizim. Eu já escolhi o Monte da Bênção. Eu quero caminhar nessa minha rota abençoado. E esse mês de outubro que seja um mês abençoado sobre a nossa vida. Então a minha intenção não é subjugar, não é julgar, e muito menos oprimir ninguém. Mas eu preciso que você entenda que quando eu leio Deuteronômio 28:1, não pode ser uma leitura aleatória. Eu já disse aqui, ler um livro é como aquela bola vazia. Lembra que eu ensinei? A Bíblia não, ela é cheia, ela tem espírito, ela tem vida, ela tem movimento, ela tem entrega. Então aqui também fala sobre a preocupação com a propriedade. Detalhe bobo, né? Apóstolo, mas é bobo? O pastor Rafael comprou uma propriedade. Eu comprei do lado dele também um sítio. Aí eu chego, um belo dia, aproveitando que ele tem um mês que não vai lá, eu faço uma cerca 2 metros para dentro do terreno dele. Só que ele tem tanta coisa, tanto espaço, e eu mexi o que chama na Bíblia de marco geográfico. O marco, eu peguei o marco aqui e só mudei para cá, e pronto. Oportunidade, ninguém viu. Eu só estou usufruindo esse terreno aqui, ninguém chegou, eu fui usufruir e é meu agora. A Bíblia está dizendo que quando eu faço isso, a maldição vai visitar a minha casa. Mas é escolha, eu já escolhi não fazer isso. Mas talvez não seja apenas um terreno, é um documento, é alguma coisa que não lhe pertence. E você vai ser exposto a oportunidades. E o que Deus está dizendo, confie em mim, porque eu vou te abençoar, eu vou te exaltar entre as nações. Mas você não precisa tomar aquilo que não é seu. Você não precisa fazer aquilo que não é o correto. Tem alguém ou não? O que o texto vai falar é sobre isso. É sobre essa perspectiva da vida. Que talvez eu chegue e diga, não, mas eu não penso assim. Claro, eu já te disse, hoje é o dia, Gerizim está aqui, Ebal está aqui. E você vai atravessar o Siquém. E a tua busca é o seguinte, eu vou atravessar e vou seguir a bênção de Deus, ou vou atravessar e seguir a minha própria escolha da vida. Mas é o que Deus fez com a nação de Israel. Eram 12 tribos, na travessia todo mundo estava junto. Porque sair do deserto a gente está junto, querido. Só que quando chega na terra prometida, vamos tomar nossas decisões sozinhos. Não adianta falar, estou com meu pai, estou com a minha mãe, estou com meu tio, estou com não sei quem. Não, é você com as suas escolhas e com as suas consequências. Só que isso é bom. É bom porque me dá autorresponsabilidade, me dá a opção de poder dizer, eu vou realmente eu vou investir tempo da minha vida, porque eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero a saúde emocional, eu quero a bênção de Deus sobre todas as coisas. Porque sair do deserto, gente, sabe como foi? Lá caía maná para todo mundo. Para quem queria bênção, para quem queria maldição, para quem quisesse que for, para quem murmurava, para quem era feliz, todo mundo comia o mesmo pão. Depois que pisou a terra da promessa, eu posso plantar e colher agora. Deus fala, eu vou mandar chuva para vocês. Se você plantar, você vai prosperar muito. Mas antes de qualquer coisa, escolha, você quer Ebal ou você quer Gerizim? Então dentro disso, vai abranger vários assuntos. Assuntos como esse que eu já falei. O cuidado com as pessoas desafortunadas, deficientes, pessoas que precisam de ajuda, aos estrangeiros, órfãos, viúvas. Quando hoje o Bispo Leides colocou esse projeto, eu fico muito feliz de ver a igreja em movimento. Eu vejo muita gente que fala assim, que bom que eu faço parte dessa igreja. Eu também me sinto bem. Quando eu ouço um projeto desse nobre, então, de dar bicicletas, não é coisa ruim não, coisa boa, dar presente, trazer as crianças aqui, mudar a vida deles. Gente, isso é evangelho. Posso ouvir um amém, gente? Isso é evangelho. E a Bíblia, quando ela fala a esse respeito, que quando eu não cuido da viúva, do órfão e do necessitado, eu não estou cumprindo as escrituras. E o que está dizendo aqui é que eu posso escolher um caminho ou outro. E a maldição estava sobre aqueles que maltratavam a viúva, o órfão, o necessitado, que o miserável estava miserável e ainda roubava mais dele ainda. E Deus falou, esse é Baal, esse é o teu caminho. Se você quer, siga. Mas lembre-se de uma coisa, eu não estou com você nessa. Agora, se você seguir o caminho da bênção,
Mesmo que às vezes você está abrindo mão de uma oportunidade, aparente oportunidade para prosperar, para ficar rico, mas você está disposto a primeiro ser abençoado, eu vou interferir na tua história, eu vou interferir na tua vida. Então, ela está falando sobre dízimos, por exemplo. Por quê? Porque os dízimos eram entregues pelo povo para poder promover essas ações. Então eu escolho não só daquilo que eu falo, mas eu sou exposto o tempo todo. Quando saiu de casa, quando chega na hora de você entregar seu dízimo, não penso assim, irmão, já falei, hoje é o dia que você pode escolher. Na verdade não é só hoje, a tua vida é essa escolha o tempo todo. Só que eu já escolhi que meus filhos serão abençoados, por isso que eu sou dizimista. Porque não se trata só de mim. Eu quero que a minha casa não pague o preço pela minha omissão. Eu quero que a minha casa seja abençoada pela minha decisão. Aí eu penso assim, mas eu preciso, apóstolo, mas não é tão, eu preciso entender que algumas coisas eu faço e outras não. O que Deus mandou? Levante um altar de pedras e coloque lá no Monte Ebal. Em Deuteronômio 27, 4 a 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal, e as caiarás ali e edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento. O que significa isso? Não pode pegar um instrumento de ferro e trabalhar, tem que ser em silêncio, só encaixadas, de pedras toscas, ou seja, do jeito que ela veio do rio, coloque lá, não tente ajustá-las, pedras toscas, edificarás um altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhes oferecerá holocausto. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Então aqui, o que está acontecendo, como eu lhe falei, houveram ambientes onde Deus já havia escrito essas leis, lá no Sinai, mas Ele está mandando escrever de novo. Só que quando está se liberando as bênçãos para Gerizim, as maldições para Ebal, ou vice-versa, né? Porque é só uma metáfora, mas para o norte ou sul, eu estou dando costa para as maldições, as costas maldições, dizendo eu quero a bênção de Deus. Era simultâneo, uma palavra de bênção, uma palavra de maldição, uma palavra de bênção, uma palavra de maldição. Se você não remover o marco da sua terra, ou seja, você será abençoado. Se você roubar o terreno do teu vizinho, você será amaldiçoado. Se você cuidar dos órfãos, da viúva, do necessitado, você será próspero, abençoado. Se você simplesmente maltratá-los, desdenhá-los, você será amaldiçoado. Aí você pega tudo isso e diz, mas apóstolo, isso faz parte da vida de um ser humano comum. Não depende dele ser crente. Isso aí é que você tem que entender. Que o que Deus estava entregando para eles não se trata de uma vida cristã só. Se trata de ter caráter, de ter decisão, de seguir um caminho onde Deus vai lhe abençoar. Porém eram 11. Aí vem aquela pergunta o seguinte: será que se alguns deles, eu dar um balão, como diz um amigo meu, eu dar um balão, será que é tudo isso? Será que eu posso seguir a vida de um jeito ou outro? Deixa eu te mostrar essa corrente. Pense que a tua vida, ela está pendurada numa corrente de 11 elos. E você diz assim, se são 11 bênçãos, 11 maldições, né? Aí eu falo o seguinte, por que eu posso, talvez, obedecer uma, outra eu não concordo ainda, outra eu ainda estou digerindo, a outra até joia, a outra faz bem para a vida. E na verdade, para que eu preciso seguir uma Bíblia? Para que eu preciso, como cristão, obedecer a palavra do Senhor? A questão aqui, querido, fica muito claro para você, é que se você tivesse pendurado a uma corrente dessa em um abismo, e fosse colocado debaixo das suas axilas algo, um cinto para te cuidar e guardar você, e fosse preso a essa corrente que está sustentando você no abismo, quantos elos precisam romper para você cair? Quantos? 2, 3, 4, quantos? Um só. Então não adianta você chegar e dizer, eu obedeço em 10, só que um eu decidi viver do meu jeito. Só um já é o suficiente para te derrubar. Apóstolo, mas a tua palavra hoje é sobre doutrina, sobre usos e costumes do Projeto Vida, é a respeito do que nós precisamos entender, o que não pode fazer nessa igreja? Não. Na verdade, nós não temos uma ata específica daquilo que pode ou não pode. Eu fui criado numa igreja que ir no cinema era pecado. Então eu pequei algumas vezes.
Não sei se na época alguém de aqui, se souber, é pré-história. Tinha um cinema chamado Alvorada. Alguém viu falar já? Denunciou a tua idade. Tem mais alguém? Eu pequei lá, fui ver. Eu esqueci o nome agora. Era tipo coisa de sessão da tarde, aqueles dois que era Trinity, não, como é que era? Enfim. E aqui, ó, a senhora lembra. Porque tinha um tratado ali. Não podia entrar instrumento como bateria, porque instrumento como bateria. Mas eu não estou criticando a igreja que eu fui. Eu tenho uma gratidão por eles absurda. Porque lá na escola dominical eu aprendi muita Bíblia que hoje eu ensino para vocês. O que eu quero dizer para você é que havia ali um tratado ali. Um dia alguém perguntou para mim, apóstolo, na minha igreja proíbe tal coisa, mas na Bíblia diz que não, e se eu fizer pecado, é pecado. Porque se você está debaixo da cobertura daquele ministério, aquele ministério tem um tratado e você está debaixo da aliança dele, meu irmão, não vem com história não, vai fazer e bonitinho. Ficaram até em silêncio agora. Mas isso não é crítica, são movimentos, interpretações bíblicas. Então, na verdade, o que eu falei para você até agora aqui é totalmente coerente. Tem a ver com a vida, com decisões desse caminho certo. Só que você tem que entender o seguinte: não adianta eu querer ser pela metade, porque apenas um elo desse aqui é o suficiente para me derrubar no abismo. Então, querido, ande com Deus inteiro, para que todos os elos dessa corrente possam segurar você e a tua vida seja segura na palavra, no Senhor, na presença do Senhor. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas tem uma curiosidade que eu queria falar para você. Quando eu comecei a estudar sobre esse texto, que antecede a profecia, a palavra de Deuteronômio 28:1, te aconselho a copiar no teu celular e ler todo dia o mês de outubro, se atentares à palavra, etc. O que mais me chamou a atenção foi que, quando eles estavam ouvindo o texto da maldição, sabe o que eles tinham que falar? Amém. Apóstolo, mas amém significa eu quero a maldição para a minha vida? Não. Eles estavam dizendo amém assim, eu entendi. É igual um pai quando está dando uma palavra dura para o filho e fala, menino, você entendeu? Você entendeu? Ou seja, ouça, entenda, cada um. Só que quando eles viravam de costas para ler a bênção, não tinha amém. Aí eu fiquei estudando aquilo, eu falei, poxa, por que só tem amém para as 11 maldições? Ou seja, eu entendi para as 11 maldições, mas não tem ninguém dizendo amém. A tribo não falava nada, ficava em silêncio. Porque Deus falou claramente para mim a esse respeito, e claro, estudando, que quando vinha a maldição, Deus queria ter certeza que eles estavam ouvindo, estavam concordando, estavam assumindo o compromisso. Mas quando Deus lhe mandava ler as bênçãos, Deus está dizendo, você não precisa concordar. Porque quando eu decido abençoar alguém, você querendo ou não, a bênção vai correr atrás de você. Você falando amém ou não falando amém, quando você decidiu a tua rota, esquece. Deus vai te abençoar, você lembrando ou não, a bênção vai te arrastar. Agora sim, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Fale comigo, o caminho de Siquém. Esse caminho foi o que eu te expliquei, um lugar que Deus prepara para que eles passem por eles e façam a escolha. Agora, fique atento a isso. Mas apóstolo, o senhor está falando coisas aí que eu estou decidindo a minha vida do meu jeito. É isso. Preste atenção em Deuteronômio 27:9. Deuteronômio 27:9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Por que Moisés escreve Deuteronômio, sendo que depois do Jordão Moisés já morreu? Preste atenção, gente. Lá no Sinai Deus fala com Moisés. Passa 40 anos, Moisés antes de morrer, reúne o povo nas campinas de Moabe e lembra ao povo as leis, para que eles pudessem dizer assim, ou não dissesse no futuro, eu não sabia.
Pelo contrário, Deuteronômio é eu te avisei. Deuteronômio significa repetição. Então Moisés não atravessa o Jordão. Quem atravessa o Jordão é Josué. Só que antes ele deixou tudo pronto. Quando você chegar lá, vai atravessar o Siquém. E lá ele diz uma palavra que me chama a atenção: guarda silêncio e ouve. Você viu isso no texto? Guarda silêncio e ouve. Fala comigo. Guarda silêncio e ouve. Então não precisa formatar qualquer argumento. Eu estou atravessando, Ebal está aqui, Siquém está aqui, Ebal está aqui, Gerizim está aqui, duas montanhas. Eu estou atravessando o vale. Quando chega no meio do vale, Deus fala: para agora. Por quê? Porque os sacerdotes estão aqui, cada lado tem as tribos, então ele fala: escolhe um lado, fica aí. Agora, ouça tudo antes de continuar a tua viagem. Ah, mas eu queria dar um argumento. Não, silêncio. Ele está dizendo que nesse momento, guarda silêncio e ouve. Não é mais momento de argumentar. Deus não está querendo ouvir seus argumentos. Ele está só ouvindo o seguinte: você quer a bênção ou quer a maldição? E viva com a consequência dela. Deus não está amaldiçoando ninguém, querido. Na verdade, está te dando o poder da escolha. Só que o tempo passou e nós estamos hoje aqui no Vale de Siquém. De um lado tem Ebal, do outro lado tem Gerizim. E a minha pergunta para o mês de outubro, a minha pergunta para a sua vida nos próximos dias, a minha pergunta para a sua casa: eu escolho a bênção ou escolho a maldição? Pode responder. A bênção. Mas se eu escolho a bênção, eu tenho que entender se as minhas ações, elas também coadunam com aquilo que eu estou falando. Porque eu posso estar escolhendo a bênção e assinando um documento que vai me amaldiçoar. Eu posso estar escolhendo a bênção e estar num grupo de pessoas participando de algo que vai me atrapalhar a vida. Então quando eu falo sobre isso, digo, não é para lhe oprimir, não é para te julgar, não é para subjugar ninguém, muito menos para chegar a você e dizer: você não pode andar com alguém. Não é nada disso. O que eu quero dizer para você, meu amado, que você, querendo ou não, você faz escolhas todos os dias. Não sou eu que escolho por você, não é a tua igreja que escolhe por você. Nós apenas colocamos aqui o caminho para você. O caminho está aqui, o Siquém está aqui, o Gerizim está aqui. Aqui é a vontade de Deus. Agora, a escolha, ela vai ser sua. Então nesse ambiente, quando eu leio, ele diz: guarda silêncio e ouve. No meu silêncio eu vou decidir a minha vida. O livro de Deuteronômio, como eu disse, é um tratado de um rei para o seu povo. Após essa passagem entre esses dois montes, todos andaram juntos no deserto, mas agora cada um vai decidir o seu caminho. Eu não estou dizendo, querido, que nós vamos andar longe um do outro, mas eu quero te mostrar que no deserto, na necessidade, a gente está junto. Porque a gente não tem escolha, tem que atravessar esse deserto logo, tem que entrar na terra da promessa. Mas quando chega na terra da promessa, eram 12 tribos. Cada tribo foi para o seu território. Quando tem uma batalha, elas se juntam para ajudar uma outra. Mas cada uma vai fazer o seu plantio, cada uma vai fazer a sua escolha, cada um vai escrever o seu futuro. Eu quero que você entenda que Deus está te dando é uma bênção. Para que você hoje à noite diga: meu Deus, então Deus está me dando a minha oportunidade. Ela não é um coletivo, não é maná caindo para todo mundo do mesmo jeito. Deus está me dando uma terra e dizendo: eu vou molhar a tua terra. Se você plantar semente, você vai ter colheita. Mas se você não plantar, você não vai colher. E não adianta ir lá no vizinho dizer: não, eu preciso dessa terra aqui, eu quero marcar minha terra agora do outro lado. Você não é um sem terra querendo pegar a terra de ninguém. É você, Deus, dizendo: eu te dei a sua, eu te dei a sua oportunidade. E especificamente nesses dias de outubro, Deus está dizendo e mandando dizer para você: meu filho, eu vou lhe colocar diante de oportunidades, eu vou colocar você diante de escolhas. Vai ser apresentado Ebal e Gerizim para você. Fique atento na sua escolha que você vai fazer, porque eu vou estar no meio dela e eu vou acelerar as bênçãos que eu tenho sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu não sei, tem crente aí? Então dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Dá um aleluia em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Preste atenção numa coisa importante para guardar no teu coração. No Sinai, o Senhor escreveu as leis em pedras da montanha. Lembra que as leis foram escritas em tábuas de pedra? Em Siquém, o Senhor manda escrever as leis em pedras tiradas do rio. Eu li o texto para você. Ele mandou tirar de dentro do rio e escrever ali as tábuas, ou seja, as leis. Aquela do Sinai, todo mundo já sabe. Já fizeram filme, a gente tem ilustração, tem muita coisa a respeito. As tábuas da lei, que é a Torá, dos 613 preceitos que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai. Só que passou 40 anos. Quanto tempo?
Tem muita gente que morreu no trajeto. E tem muita gente hoje que não estava no Sinai. Então, como Deus está dizendo, eu preciso dizer para você falar para mim, você não sabia. Porque você não estava lá no dia que eu fiz um pacto com vocês. Então eu estou mandando escrever de novo, para que você tenha acesso àquilo que eu falei há 40 anos atrás. Então é uma oportunidade que Deus está dando. É algo novo que Deus está fazendo. Nós temos a geração do Sinai e a geração do Jordão. Então o que mostra aqui é o seguinte: quanto às pedras, seja do alto do Sinai ou da profundidade do Jordão, o que importa não eram as pedras, mas a revelação que elas carregavam. O que eu quero te mostrar, querido, que lá no Sinai tinham pedras que não valiam nada, mas quando a revelação de Deus foi escrita, elas se tornaram desejadas. Lá dentro do Jordão tinham pedras que não tinham valor nenhum, mas quando Josué mandou escrever a Torá nelas, levantar um memorial, elas se tornaram desejadas. Quem está entendendo, diga amém. Então essas pedras significam a minha vida, que não valia nada. E talvez a tua, se você entender muito bem o Evangelho. Que quando eu estou falando aqui, você diz, meu Deus, que benção aquele pastor. Mas por causa das revelações que eu carrego. Porque sem elas eu não sou ninguém. Porque as revelações escritas na minha vida é que determinam onde eu vou chegar. Então o meu valor não está na minha pessoa. O meu valor está naquilo que Deus escreveu na minha vida. E Deus quer fazer o mesmo com você. Nós somos como essa pedra. Essa pedra que Deus decidiu escrever a sua palavra com o próprio dedo dele e dizer, essa pedra me pertence. Antes uma pedra jogada no meio de várias, mas quando Deus pegou a pedra, escreveu a palavra dele, você se tornou uma pedra importante, desejada. Quem está alcançando o que eu quero te ensinar, querido? É isso, pode celebrar. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Mas o Senhor está me desmerecendo. Não estou desmerecendo você. Eu estou glorificando a Deus. Eu estou colocando as coisas no lugar. Aquela sensação de importância que a gente tem. Eu sou importante. Fale comigo assim, eu sou importante. Eu não estou dizendo que você não seja importante. Mas o que eu quero te dizer, o que as pessoas vão ver em você não é o que você é, mas é o que Deus fez em você. Porque quando você se esquecer disso, cai. Quando você se esquecer disso, perde a força. É aquele, deixa eu contar uma história rápida para vocês. É aquele jumentinho que carregou Jesus ali na entrada da Porta Dourada em Jerusalém. Se achou ou não? Vou falar mais. Chamado Domingo de Ramos. Preguei esses dias atrás. Quando o jumentinho, ele está entrando em Jerusalém, Jesus está montado em cima dele. O povo gritava Hosana. Lembra dessa história? A gente pensa aquele jumentinho. Você imagina a mãe do jumentinho olhando para o filho dela. A jumenta. Eu sabia que esse menino ia dar certo. Porque ele pisava, sabe o que o povo fazia? Colocava a roupa para ele colocar a pata dele. Ele andava até devagarzinho. E o povo assim, ó. Ele olhando para um lado, olhando para o outro. A mãe do jumento olhando assim, ninguém deu nada por ele, né? Olha o jumentinho, é eu que ele virou, né? Irmãos, ele virou alguma coisa? O povo está acenando para ele? O povo está colocando roupa para ele? É só um jumento carregando Jesus. Eu não vou falar de você, eu falo de mim para você não se sentir ofendido. Mas é o que eu me sinto. Tudo aquilo, querido, que vem na minha vida, nunca pense que sou eu. Eu sou apenas alguém carregando Jesus. Porque enquanto eu carregar Ele, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Enquanto eu carregá-lo, eu sei o que é isso. Então eu sei que quando alguém me honra, quando alguém cuida de mim, quando alguém abre a porta para mim, eu não me sinto honrado por isso. Eu só me sinto honrado porque eu entendo que as pessoas estão fazendo isso por aquilo que eu carrego. Às vezes até me constranjo com a bondade das pessoas comigo. Mas eu entendo, querido, que tudo isso é por causa dele. Se você compreender isso, querido, você é só uma pedra que Deus escreveu nela. Se você lembrar que essa revelação que você carrega, ela faz você distinto na sua casa, ela faz você diferente na tua empresa, ela faz você que tem respostas quando ninguém tem mais resposta, mas é só uma pedra. Se você tira a revelação, se tirar Jesus de cima do jumento, ele volta para o curral. Agora, enquanto ele carregava Jesus, ele estava levando a pessoa mais importante daquele dia. Não deixe de carregar Jesus com você onde quer que você chegue, querido. Porque talvez você em algum momento se ache.
É bom, faz bem para a alma, enche o tanque emocional, joia. Mas cuidado para que isso não seja uma soberba. Lembre-se, eu só estou carregando Jesus. E eu sei que quando Ele está comigo, o diabo foge. Eu sei que quando eu oro, os milagres acontecem. Porque eu estou carregando aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E eu quero sim carregá-lo. Eu quero sim caminhar com Ele. Deus manda dizer que teve gente que já foi cavalo do diabo. Mas aqui você não é cavalo do diabo não, querido. Aqui você é aquele que vive com aquele que reina, aquele que move sobre a tua vida. Celebra, celebra. Dá uma salva de palmas ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Glória a Deus. Você pode ser da geração do Sinai ou a geração do Jordão. O que vai definir não é a sua origem, mas o seu propósito. Nós temos gerações aqui, querido. Pessoas que já foram expostas à lei, à religião, à religiosidade, a usos e costumes. Amém, eu também fui. E tem uma geração que veio do Jordão, porque a lei veio do Sinai, mas Jesus foi batizado no Jordão. É a geração da graça. Mas não seja nenhum extremo, nem religioso demais, nem liberal demais. Aprenda que lá no Sinai foi onde foi derramado fogo. E aqui no Jordão onde Jesus foi batizado. Não acontece o batismo no Jordão se não houver o fogo do Sinai. Talvez eu estou falando por metáfora, mas o que eu quero te mostrar, querido, é que a gente vive esse encontro de gerações. No Sinai Deus deu a lei, no Jordão Deus dá a graça. Então o que importa é a revelação que você está carregando. É o que Deus colocou dentro de você. Cada vez que você se enche de uma verdade, cada vez que você se enche de uma palavra, você se torna mais abençoado. Aí você diz: apóstolo, mas isso não é soberba? Não. Eu quero ler o texto de novo para você. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. A palavra de Deus que nós declaramos para o Projeto Vida, quem está debaixo da nossa cobertura, apacentamento, que diz assim para o mês de outubro: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, olha o que ele diz, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te exaltará sobre a sua família, te exaltará sobre a tua vizinhança, te exaltará no teu... Apóstolo, mas isso parece meio soberba. Não, se fosse você, Deus está dizendo: eu é que estou fazendo, eu é que decidi fazer, eu é que vou fazer sobre a tua vida. Você só tem que receber. Mas lembre-se que você é só uma pedra. Para não falar outra parte, para não se sentir ofendido no culto. Mas lembre-se quem você é. Porque você só é alguém porque Deus decidiu te exaltar. Ele disse: eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar diante das nações. Eu vou te exaltar nos próximos meses e anos. Eu vou colocar você em um lugar de influência. Eu vou evidenciar você. Nem todo mundo precisa receber, mas quem está recebendo, recebe. Deus está dizendo: eu coloco você como cabeça. Você é minha propriedade. Então eu quero exaltá-lo. Eu quero abençoá-lo. Eu quero expor você aos lugares altos. O Senhor está dizendo: se você obedecer a minha palavra, eu estou disposto a fazer com você o que você nunca imaginou na tua vida, porque eu sou o Senhor. Eu escrevo a minha revelação em você. Eu lhe darei coisas que homens comuns não têm. Eu lhe darei palavras que pessoas não acessam. Eu levarei você na profundidade do Jordão, levarei você à altura do Sinai, eu levarei você aos ambientes que pessoas não chegam. Eu colocarei você em lugares altos. Eu vou trazer palavras de consolo à tua boca. Eu vou trazer palavras de conselho sobre você. Quando pessoas não souber para onde ir, eu vou colocar a palavra de direção na tua boca. Você será exaltado onde você estiver. Você terá palavra de transformação. Você é pedra, mas eu sou o teu Deus. Eu trago a tua revelação. Eu farei coisa grande sobre a tua vida. Se você recebe, se ponha de pé. Se você recebe, querido, se expressa em nome de Jesus e dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, que palavra tremenda. O Senhor os erguerá. Continue de pé. Olha que coisa tremenda. O Senhor os erguerá. É o que Ele está dizendo. Esse é o último entendimento. Mas fica de pé. O Senhor está dizendo: meu filho,
Se você estiver disposto, ao atravessar o vale de Siquém, eu vou expor a maldição para você, e eu vou expor a bênção para você, e você em silêncio vai passar, sem argumentos, não tente explicar nada para ninguém. Escolha o que você quiser escolher. Só lembre-se que a sua escolha vai ter a consequência. Lembre-se que aquilo que você decidir vai definir onde você vai chegar do outro lado. Lá na frente, cada tribo vai para o seu lugar. O que ele quer dizer com isso? Que cada chefe de tribo tinha uma pedra. Cada um pegou uma, e cada um colocou no altar. Ali levantaram ofertas, altares, adoração. A Bíblia falou para fazer festa, inclusive, diante do Monte Ebal, hein? Do monte da maldição. Cada maldição lida, ele quer ouvir amém. Não é porque estou dizendo que eu quero ser amaldiçoado, é que eu estou dizendo que eu entendi. A cada bênção lida, pode ficar quieto, porque você dizendo amém ou não, eu vou te abençoar. Você entende a complexidade, a força que há nessa palavra? Tem pessoas aqui, para não dizer todos nós, que precisamos nesse mês de outubro, querido, tomar a decisão mais importante da nossa vida. Decisões que são relevantes para a nossa história. Não se sinta oprimido pela minha palavra. Eu não escrevi a Bíblia, mas se sinta encorajado a se expor a essa palavra. Quem está entendendo, gente? A dizer, meu Deus, não adianta eu ter 11 nós, 11 elos da minha corrente, só um deles já me derruba. Não adianta eu negociar. Ao mesmo tempo, querido, eu não preciso chegar na igreja e ficar oprimido. Meu Deus, eu não posso. Talvez você nunca ouça eu e a apóstola pregando dizendo que você não pode isso ou aquilo, porque a grande verdade é que você já sabe. Você está exposto a escolhas que você olha assim e fala, olha, eu sei, isso aqui vai trazer maldição, mas meu Deus, eu estou atraído por essa oportunidade. É assim que a vida funciona. E você vai dizer, olha, mesmo aqui doendo por dentro, eu não vou nessa viagem. Mas seus amigos vão dizer, mas como? Só você que não vai? Não, desculpa mesmo, eu sonhei, eu orei, Deus falou, não vá. Eu não sei nem explicar porquê, mas eu não vou. Aí você fala, mas viajar é pecado, gente? Mas talvez aquela específica. Por isso que eu preciso ensinar para você, porque você vai discernir. Viajar não é pecado. Então não existe a questão do que é pecado, isso, aquilo. Existe a questão, claro, pecado é pecado, mas o que eu quero te mostrar é que a decisão, eu não pequei aqui aleatoriamente, eu decidi antes daquela festa, antes daquela viagem, antes daquele grupo que eu estou fazendo parte, antes daquela agenda que eu fiz, antes daquele documento que eu estou assinando com todo mundo. Eu tenho que tomar decisões na vida e lembrar que a minha decisão é unilateral. Ninguém vai te julgar. Deus falou para eles, ó, tá aí, os 2 montes. Apóstolo, mas Deus não fez nada. Ele falou, você vai passar no meio, você vai virar a costa para uma e vai ficar de frente para outra. Porque não tem jeito de eu ficar meio a meio. Eu vou ficar de costa para uma e de frente para outra. Mas eu decidi ficar de frente para Gerizim e de costa para Ebal. E dizer, Deus, as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, eu quero sobre a minha vida. Ali então estavam as pedras lavradas, toscas. Eu quero falar porque o texto é claro. A pedra tem que ser tosca. O que é uma pedra tosca? Que não pode ser trabalhada. Não pode pegar um material de ferro e quebrar a ponta dela. Tem que colocar do jeito que ela é. Porque Deus está dizendo, é do jeito que você é. Não precisa ninguém ficar te quebrando. Deixa que a obra vai acontecer na tua vida. Porque você faz parte de um lugar onde você vai ser encaixado. Aquilo que você acha que é ruim, na verdade Deus te fez do jeito que é para você ser mesmo. Porque ali Deus vai trabalhar a sua vida. Deus vai ministrar a tua vida. Você não precisa, eu tenho que decorar todas essas leis do que não pode. Já disse, não precisa. Você vai ter no teu espírito uma palavra de Deus. O que você tem é que decidir antes. Senhor, eu quero que o Senhor saiba o seguinte, eu caminho na bênção. Essa é a minha escolha, acabou. Então, segunda, terça, qualquer hora, trabalho em casa, tudo que está vindo, liguei a televisão, opa, isso aqui é bênção. Ver televisão é pecado? Mas alguma coisa pode ser? E acessar a internet é pecado? Alguma coisa pode ser? Está vendo como é que é interessante?
Aí você olha assim, opa, eu sou de Gerizim, eu não sou de Ebal. Só que você pode ali, não, mas eu vou seguir minha vida, deixa aqui. Irmão, você acha que Deus vai mandar um anjo, botar fogo em você, vai te queimar? Não. Não. É sua escolha. Você está decidindo. E vai haver o quê? Após você estar me amaldiçoando, não precisa. A própria vida vai trazer colheitas que no início podem ser pequenas, insignificantes, mas que no futuro elas podem causar prejuízos enormes. Quem está aqui nessa palavra? Levanta suas mãos. Fala comigo: Senhor, eu escolho o Gerizim. Eu escolho a bênção. Eu quero andar na tua palavra. Eu quero viver a tua verdade. Eu decido hoje que as minhas conquistas não serão roubadas, porque eu tenho promessas. Eu estou entre dois montes, mas eu já decidi. Eu quero Gerizim. Eu quero que a minha casa, que a minha vida, que meus filhos, que a minha geração seja abençoada. Por isso eu escolhi Deus. Eu escolhi o teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Seja bem-vindo o mês de outubro. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que essa profecia, querido, ela encontre o teu coração, mesmo no dia mau, mesmo quando você está se sentindo uma pedra sem revelação, ou seja, uma pedra tosca, que talvez não carregue nenhuma palavra, mas o Senhor está dizendo: eu escrevo a minha palavra no teu coração, eu escrevo a minha verdade na tua vida, e lhe faço exaltado entre as pessoas, exaltado entre as nações. Essa é a profecia que eu oro, para que ela corra atrás de você. Diz a Bíblia, querido, que as bênçãos, elas nos perseguirão. Olha, que eu vou seguindo a minha vida, obedecendo. E mesmo que eu não estou dizendo amém para elas, Deus falou: não precisa dizer, eu decidi, eu vou colocar as minhas bênçãos atrás de você. Elas vão perseguir você, elas vão te encontrar no lugar que você estiver, elas vão chegar até você. Quem crê nisso, querido? Eu oro a Deus para que realmente o Senhor te encontre. Ah, meu Deus do céu, que esse mês seja um mês de oportunidades, escolhas, testemunhos, de respostas divinas, de ações que possam se ajustar, de situações que possam se resolver. O Senhor conhece, querido, o teu coração, pessoas que estão em casa. Por isso vamos fazer um ato que a gente aprendeu aqui. Levante um altar. Faça o quê? Levanta um altar. Você viu? Pega as pedras que nunca foram vistas e coloque esse altar e celebre o meu nome. Essa é a escolha. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.